Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Estamos aqui com as crianças para você, trazendo um bonito vídeo para você refletir aqui conosco e que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quarta-feira, quinta semana da Quaresma. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este santo evangelho de hoje. Jesus que fala aos judeus que nele tinham acreditado. Nós temos que acreditar em Jesus, crer na sua palavra, acreditar que ele é o Filho de Deus, ou seja, é o Messias, o enviado do Pai, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Um Deus que se tornou um de nós, menos no pecado, igual a nós, menos no pecado, para nos dar a salvação. O Pai enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para aquele que nele crer seja salvo por meio dele. Que a gente possa crer em Jesus e ter a salvação pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, pela nossa autossuficiência, porque somos isso e aquilo, não. É tudo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que é Pai, que nos ama, que enviou o seu Filho para abrir as portas do reino dos céus. Agora cabe a cada um de nós também alguns passos. Olha, nós temos que crer em Jesus. E Jesus ainda fala o seguinte: se permanecerdes na minha palavra. Como é importante permanecer na palavra de Deus.
ter a palavra de Deus sempre conosco. A cada dia, como é importante aqui esse nosso vídeo, acompanharmos diariamente o Evangelho, a palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus, que é a própria vida, que é o próprio Deus que vai falando a cada um de nós, que vai nos instruindo, que vai nos mostrando o caminho a seguir para nos levar ao reino dos céus. E permanecendo na palavra, nós vamos conhecendo a cada dia mais nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos aprofundando nesta palavra, vamos avançando para águas mais profundas. E é isso que o Senhor pede de cada um de nós, que a gente permaneça na sua palavra, para sermos seus discípulos. Porque a partir daí, permanecendo na palavra, nós temos que ser discípulos também. E o que é ser discípulo? Ser discípulo é levar a presença de Jesus onde quer que a gente esteja, a ponto de dizer como São Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Que a presença de Deus em nós possa refletir aonde a gente esteja, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, na nossa família, com os amigos, com os vizinhos, que a gente possa ser presença de Deus, que a gente possa ser discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, levando a sua presença, levando a sua palavra, a sua verdade, a sua vida, o seu amor, a sua misericórdia para todas as pessoas. E desta maneira vamos viver na verdade, e essa verdade que vai nos libertando, nos dá a liberdade. Mas aí eles estranharam, né? Olha, somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode nos dizer que vocês vão se tornar livres? E Jesus falou o seguinte: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso que as pessoas não percebem. Elas acham que permanecendo em Deus, vivendo os mandamentos, vivendo a palavra de Deus, elas acham que estão ficando presas. Mas eu não quero, viver os mandamentos, a palavra, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ter essa liberdade. Mas você, longe da palavra de Deus, sabe o que acontece? Você vai se envolver no pecado, e o pecado te escraviza. Sabe por quê? Porque o que todos nós buscamos? Nós buscamos a alegria, a felicidade. Algumas pessoas acham que essa felicidade está no pecado, está nessa falsa liberdade de não estar junto de Deus, de não permanecer na palavra. E aí elas vão buscar esta alegria no pecado. Só que elas sentem uma alegria muito rápida, que não tem um sentido, é um prazer momentâneo ali, numa noite. E aí depois vem um vazio muito grande, uma tristeza, quando elas voltam para suas casas, quando elas tiveram aí uma noite agitada, conturbada, e aí no escuro, elas olhando para dentro delas mesmas, essas pessoas vão enxergar um grande vazio, uma grande tristeza. Por quê? Porque o pecado leva a isso. O pecado é como uma isca num anzol. O peixe é atraído por aquela isca, ele morde a isca, mas ao mesmo tempo ele é fisgado pelo anzol. O pecado, ele faz isso. Ele se mostra como algo bom, como algo saboroso, como algo que pode nos levar uma felicidade, mas ao mesmo tempo, quando abraçamos esse pecado, tem um anzol ali por trás que vai ferindo a nossa alma. E aí a gente vai sentindo, não entende direito, mas a gente sente uma tristeza, um vazio. E sabe o que você faz para cobrir esse vazio? Você comete o pecado de novo, você acha que está ali. E aí percebe que você vai ficando escravo disso, porque você acha que a felicidade está ali, e você vai se envolvendo cada vez mais nesse pecado, e esse pecado vai piorando, porque você já não sente mais tanta felicidade como você sentia, e você vai se envolvendo em outros pecados piores ainda, e você vai se sentindo mais ferido, mais machucado e mais triste, ao invés de sentir a felicidade que você estava buscando, não é isso?
Todos nós buscamos a felicidade. E deixa eu te falar uma coisa: a felicidade está em Deus. A felicidade está em permanecer na sua palavra, ou seja, permanecer nos seus mandamentos, viver os seus mandamentos, colocar em prática a sua palavra. A felicidade está em fugir do pecado e viver na graça de Deus. Isso vai te tornar livre, livre como filho de Deus, porque aí você vai ter toda a liberdade para amar, para crescer no amor, e aí você vai encontrar uma felicidade sem fim, porque a felicidade está em Deus. Claro, não seremos plenamente felizes aqui neste mundo. A felicidade plena é só quando nos encontrarmos com Deus face a face. Mas aqui já neste mundo nós já podemos aproveitar e viver esta felicidade se permanecermos na graça de Deus, vivendo a sua palavra, vivendo os seus mandamentos, nos afastando do erro, do pecado. Então seja feliz. Todos nós buscamos isso, não é? Então está aí o caminho que você tem que trilhar. Viver na presença de Deus, viver no amor de Deus. Busque Deus na palavra, na oração, no sacrário. Busque a Deus na Santa Missa. Participe da Santa Missa, que é onde é a felicidade de uma maneira assim maior, mais perfeita. Porque é o próprio Deus que se une a você. Você se torna esse sacrário vivo que recebe Jesus eucarístico, que é a sua presença viva, corpo, sangue, alma e divindade. Você recebe Jesus e isso vai te trazendo uma alegria dia a dia. Por isso, viva essa experiência, viva essa felicidade em Deus. Participe da Santa Missa, se possível diariamente. Mas participe sim aos domingos, em dias de festa. E aí você vai percebendo que isso vai te trazendo uma felicidade tão grande que você quer se aproximar ainda mais dele. E aí você o busca diariamente. Então seja feliz, está aí o caminho. Viva na presença de Deus. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo. Se você gostou, assim como todas as crianças aqui gostaram, o João Pedro, a Laura, o Eduardo, o Lucas e o Bernardo, então deixa um joinha, deixa um like aí, o seu comentário e que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! Salve!